Que a paz do Senhor Jesus envolva teu coração neste instante sagrado, alma querida. Hoje falaremos de algo que todos carregamos no peito com medo ou curiosidade silenciosa. O que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Onde vai quem amamos quando o corpo adormece para sempre? Você já se perguntou o que sente a alma no momento exato em que deixa a carne? Será que a dor, solidão, escuridão? Ou será que, como Chico Xavier insistia com lágrimas nos olhos, a morte é apenas o instante em que finalmente acordamos para a vida verdadeira? Se essas perguntas já tiraram teu sono, se já perdeste alguém e a saudade aperta como um nó no peito, então esta mensagem foi destinada a ti, porque o que vou revelar agora não é fantasia, não é consolo vazio. São as palavras de Chico Xavier, o mensageiro mais humilde que este país já conheceu. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 7 revelações que Chico Xavier guardou sobre os primeiros momentos após a morte, e a terceira pode transformar completamente o modo como você vive hoje, o modo como se despede, o modo como ama, enquanto ainda há tempo. Prepare teu coração, respira fundo e permite que a verdade entre. Não com medo, mas com a serenidade de quem finalmente vai compreender. Muitos têm pavor da morte. É natural. Fomos ensinados a vê-la como fim, como abismo, como a maior das perdas. Mas Chico Xavier, que conversou com milhares de espíritos, que psicografou mais de 450 livros, que viu com os olhos da alma o que nós não vemos, dizia algo diferente. Dizia que a morte é apenas mudança de roupa, é voltar para casa após longa viagem. Ele contava que nos primeiros instantes após o último suspiro, a alma não sente terror. Sente surpresa, sim, sente emoção profunda. Mas não há castigo divino esperando, não há trevas eternas. Há apenas um silêncio luminoso, uma pausa sagrada, onde tudo começa a fazer sentido. Chico via espíritos recém-desencarnados chegando ao plano espiritual e descrevia o que sentiam, não com palavras frias, mas com a ternura de quem acolhe, e dizia: ninguém morre sozinho, jamais. Sempre há alguém esperando do outro lado. Segundo os espíritos que se comunicavam através dele, as primeiras 3 horas após a morte são decisivas. É nesse período que a alma desperta plenamente, reconhece sua nova condição e começa a jornada no mundo invisível. Que é nessas horas que os reencontros acontecem, que as lágrimas se transformam em abraços de luz. Você que me escuta agora, talvez tenha perdido alguém recentemente. Talvez a dor ainda esteja crua, a saudade ainda sufoque. E talvez no fundo você se pergunte: ele está bem? Ela sofreu na passagem? Conseguiu me ver chorando? Se você sente essa dor, comente aqui embaixo: sinto você. Essas 2 palavras carregam mais força do que imaginas. Quando escrevemos, quando nomeamos a saudade, ela deixa de ser prisão e se torna ponte. E quem partiu, acredite, sente essa vibração de amor como um abraço que atravessa mundos. Agora sim, vamos caminhar juntos pelos primeiros instantes da alma liberta. Vamos compreender o que Chico Xavier viu, o que os espíritos revelaram e o que isso muda em nossas vidas aqui, agora, enquanto ainda temos tempo de amar melhor. O último suspiro não é o fim. É o começo de um amanhecer que nunca mais terá noite. Chico dizia que quando o corpo finalmente repousa, quando o coração cessa sua batida terrena, a alma sente uma leveza que jamais experimentou. É como se um peso imenso caísse dos ombros. Nos primeiros segundos, ela ainda está ligada ao corpo por um fio luminoso, fino como raio de luar. Esse fio a mantém próxima, permitindo que presencie as últimas cenas. Vê os rostos chorando, escuta as preces, sente o amor sendo derramado. Mas não há mais dor física, não há mais cansaço. É o instante sagrado em que o espírito devolve à terra o corpo que lhe serviu de morada. E o céu, em silêncio respeitoso, se abre para recebê-lo. Chico contava que muitos espíritos, ao perceberem que estão fora do corpo, tentam falar com os vivos. Gritam: estou aqui, mas ninguém escuta. E então compreendem. A comunicação agora é diferente, mais sutil, feita de vibrações e sentimentos.
Alguns sentem confusão, principalmente aqueles que não acreditavam em nada além da matéria. Olham para o próprio corpo inerte e pensam estar sonhando. Mas aos poucos, a consciência se expande. Memórias de outras vidas começam a emergir. Rostos conhecidos surgem na penumbra, sorrindo, estendendo as mãos. Há algo profundamente belo nesse despertar. A alma percebe que não perdeu nada do que realmente importava. Os afetos permanecem intactos. As lembranças boas brilham como estrelas. E mesmo as dores, agora vistas de outra perspectiva, revelam-se como lições necessárias. Chico dizia que o corpo é apenas vestimenta temporária. O verdadeiro ser, aquele que ama, que pensa, que sente, esse jamais morre. Ele apenas troca de dimensão. Continua aprendendo, continua crescendo. A vida não termina, ela se transforma. Você já parou para pensar no que acontece com tudo o que sentimos? Para onde vai o amor que demos e as mágoas que carregamos? Chico explicava que tudo isso fica gravado na alma, como marcas luminosas ou sombrias. Somos, no mundo espiritual, exatamente o que cultivamos aqui. Na primeira hora após a morte, algo extraordinário acontece. A alma, já liberta do corpo, começa a reconhecer sua verdadeira natureza. Não é mais limitada pelo espaço, pelo tempo, pela gravidade. O pensamento se torna ação imediata. Se pensa em um lugar, já está lá. Se recorda de alguém, sente sua presença. É nesse momento que a revisão começa. Não como julgamento externo, mas como filme interno. A alma revê sua trajetória recente. Os gestos de ternura, as palavras duras, as oportunidades perdidas, os amores vividos. Tudo lhe surge com clareza cristalina, sem as ilusões e justificativas que usávamos na Terra. Chico contava que muitos espíritos choram nessa hora. Não de dor física, mas de compreensão profunda. Veem quanto tempo desperdiçaram com coisas sem importância. Quantas chances de amar deixaram passar. Quantas palavras de carinho ficaram presas na garganta. Mas também há alegria. Aqueles que viveram com bondade, que praticaram a caridade em silêncio, que perdoaram mesmo quando doía, esses descobrem que construíram um tesouro invisível. Cada gesto bom se transforma em luz que os envolve, em paz que os sustenta. É importante entender, não há um Deus punitivo esperando para castigar. A única juíza é a própria consciência. E ela, quando iluminada pela verdade, é implacável, mas justa. Mostra exatamente o que fomos, sem disfarces, sem máscaras. E nisso reside tanto o sofrimento quanto a libertação. Chico dizia que nessa primeira hora muitos espíritos tentam se comunicar com os vivos. Aproximam-se dos velórios, dos quartos onde choramos, tentando desesperadamente dizer: estou vivo, estou aqui. Mas a densidade vibracional é diferente. É como gritar debaixo d'água. Por isso a oração é tão importante. Quando oramos por quem partiu, criamos uma ponte de luz. Nossa vibração amorosa chega até eles como brisa suave, como abraço invisível. Eles sentem e se acalmam. Compreendem que ainda são amados, que não foram esquecidos. Há algo mais que Chico revelava com ternura. Nessa primeira hora, a alma começa a sentir-se atraída por vibrações semelhantes às suas. Se cultivou bondade, é atraída para regiões de luz. Se alimentou ódio e egoísmo, gravita para zonas mais densas. Não por castigo, mas por afinidade natural. Então chega o momento que todos aguardam com o coração apertado ou aliviado, dependendo de como viveram. A segunda hora é o tempo dos reencontros. Quando a alma começa a libertar-se completamente das amarras físicas, sente um chamado suave. É a saudade do outro lado, a família espiritual que a aguarda. Chico via isso acontecer e descrevia com lágrimas. Mães que esperam filhos com flores de luz nas mãos. Pais que abrem os braços para acolher. Irmãos, companheiros, amigos de outras vidas, todos reunidos numa vibração de amor indescritível. Não há palavras nesse reencontro. Não são necessárias. As almas se reconhecem por ressonância, por frequência. É como se cada uma emitisse uma melodia única, e quando duas melodias se harmonizam, o abraço acontece naturalmente, profundamente. Mas atenção, nem todos reencontram todos.
A lei é clara. Só nos reunimos com aqueles que vibramos em sintonia. O amor verdadeiro cria laços eternos, mas o apego doentio, a posse, o egoísmo, esses não sobrevivem à morte. Apenas o amor puro atravessa o véu. Imagine agora aquela pessoa que você perdeu, aquele abraço que nunca mais pôde dar, aquelas palavras que ficaram presas. Chico dizia que esses reencontros acontecem sim, mas não sempre de imediato. Depende da preparação espiritual de ambos, depende das lições que cada um precisa aprender. E falando em conexão, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. A saudade não conhece fronteiras, e agora mesmo, enquanto você me escuta, há milhares de almas por todo o Brasil sentindo a mesma busca por consolo. Compartilhe aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está nos assistindo? Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da esperança. As lágrimas dos que ficam são sentidas do outro lado, não como água salgada, mas como ondas de energia amorosa. O espírito recém-desencarnado percebe cada pensamento enviado, cada oração murmurada, cada lembrança carinhosa. E isso o fortalece, o acalma, o ampara. Chico contava de espíritos que, ao reencontrarem suas mães no plano espiritual, choravam como crianças. Não de tristeza, mas de alívio profundo. Finalmente estavam em casa. Finalmente compreendiam que nunca estiveram sós, que sempre foram amados além da compreensão humana. Há também reencontros dolorosos. Almas que se feriram em vidas passadas, que carregam ressentimentos, que precisam se perdoar mutuamente. Esses encontros acontecem sob supervisão de espíritos mais elevados, que mediam, que ensinam, que mostram que o perdão é o único caminho para a paz verdadeira. O mundo espiritual não é caótico. Há ordem, há hierarquia baseada em amor e sabedoria. Há mentores dedicados a auxiliar cada alma em seu processo. Ninguém é abandonado. Mesmo os espíritos mais densos, mais perdidos, são amparados por trabalhadores da luz que descem às zonas inferiores em missões de resgate. E quando o reencontro acontece, quando os braços se abrem e a alma finalmente se sente acolhida, há uma compreensão que transcende palavras. A morte não separa o que o amor uniu. Os laços verdadeiros são indestrutíveis, eternos e atravessam todas as dimensões da existência. Na terceira hora, a alma já compreendeu plenamente sua nova condição. O fio que a ligava ao corpo se rompeu de vez. Agora ela está completamente livre, leve e, ao mesmo tempo, carregando todo o peso ou toda a leveza de suas escolhas terrenas. É neste momento que acontece algo profundo, a escolha consciente. Mentores espirituais se aproximam, envolvidos em luz serena, e conduzem a alma a um lugar de reflexão. Ali, em ambiente de paz, ela contempla o próprio caminho. Vê as lições vividas, os afetos que cultivou, as provas que superou ou não. E então compreende o sentido de tudo. Aquela dor que pareceu sem propósito revela sua razão. Aquela perda que destroçou o coração mostra-se como libertação necessária. Aquele amor que parecia impossível descobre-se como missão cumprida. Tudo, absolutamente tudo, faz sentido quando visto da perspectiva espiritual. Chico explicava que nesse momento não há julgamento divino como imaginamos. Não há um Deus irado apontando dedos, condenando ou absolvendo. A única juíza é a própria consciência expandida, que finalmente vê a verdade nua, sem máscaras, sem desculpas. E essa verdade pode ser libertadora ou dolorosa, dependendo de como vivemos. Quem amou com sinceridade, quem serviu em silêncio, quem perdoou mesmo quando sangrava, esse sente paz profunda. Mas quem viveu para si, quem feriu sem remorso, quem acumulou rancores, esse sente o peso de cada escolha como pedra no peito. Mas aqui está o consolo. Mesmo nas piores situações, há sempre esperança. O amor divino é infinito, a misericórdia é eterna. Nenhuma alma, por mais caída, é abandonada. Há sempre uma mão estendida,
sempre um caminho de retorno, sempre a possibilidade de recomeçar. Nessa terceira hora, a alma decide seu próximo passo. Alguns escolhem permanecer no plano espiritual, servindo, aprendendo, evoluindo em outras dimensões. Outros sentem o chamado para reencarnar, para voltar à Terra e continuar o aprendizado do amor. Nada é imposto. Tudo é escolha e consciência. Chico dizia que espíritos mais evoluídos escolhem missões difíceis. Voltam em corpos limitados, em situações desafiadoras, não como castigo, mas como oportunidade de crescimento acelerado. São guerreiros da luz que aceitam carregar cruzes pesadas para purificar-se mais rapidamente. E há aqueles que ficam presos, não por decreto divino, mas por apego próprio. Espíritos que não aceitam a morte, que se agarram aos bens materiais, às pessoas, aos vícios. Esses vagam entre os dois mundos, sofrem profundamente, até que compreendam que precisam soltar, que precisam seguir em frente. Você que me escuta, pense agora. Se você partisse hoje, o que sentiria ao rever sua vida? Haveria orgulho ou arrependimento? Paz ou culpa? Chico nos lembra que cada dia é chance de reescrever nosso destino espiritual. Cada gesto de bondade acrescenta luz. Cada palavra de amor constrói pontes para o céu. Mas o processo não termina nas 3 primeiras horas. Após esse despertar inicial, a alma entra num período de ajuste à nova vida. E aqui, querido irmão, as coisas se complicam ou se simplificam, dependendo do que cultivamos em vida. Espíritos muito ligados às posses terrenas, à aparência física, às paixões do mundo, demoram mais para compreender que já estão libertos. Ficam próximos dos lugares que habitavam, das pessoas que amavam, tentando ainda viver como se tivessem corpo. Isso gera sofrimento intenso. Chico via isso constantemente. Espíritos que ficavam meses, às vezes anos, circulando pela antiga casa, tentando tocar objetos, tentando ser vistos. Não entendiam por que ninguém mais os percebia, por que suas vozes não eram ouvidas. A ignorância espiritual se torna prisão cruel. Por outro lado, aquelas almas que cultivaram fé, caridade e serenidade atravessam esse estágio com leveza. São guiadas por amigos espirituais que as acolhem como filhos retornando ao lar. Recebem orientação, cuidados, são levadas a hospitais espirituais onde são tratadas das feridas invisíveis que trouxeram. Sim, há hospitais no plano espiritual. Lugares de cura onde espíritos fragilizados pela passagem, por traumas, por doenças da alma, são amparados com amor. Ali são tratados não com remédios químicos, mas com passes magnéticos, com vibrações de amor, com música, com cores, com tudo que eleva a consciência. Se o que você acabou de ouvir tocou algo profundo dentro de você, se sentiu que não está sozinho nessa jornada, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer, eu também sinto isso. É uma luz que você acende para que outros encontrem esse consolo também. Cada curtida é uma prece silenciosa compartilhada. O tempo nesse período de ajuste varia imensamente. Alguns acordam plenamente em dias, outros levam décadas terrestres para se adaptar. Tudo depende do estado vibracional, do apego à matéria, da capacidade de aceitação. Chico dizia que a oração dos vivos acelera esse processo, que cada pensamento amoroso é como remédio para a alma em ajuste. Os desapegos vão acontecendo aos poucos. Primeiro, o espírito percebe que não precisa mais comer, dormir, vestir-se como antes. Depois compreende que o pensamento é criador, que pode moldar formas com a mente. Aos poucos vai se libertando das ilusões terrestres, mas há resistência, especialmente naqueles que viveram para o material, que acumularam fortunas, que se identificavam apenas com o corpo e suas sensações. Para esses, aceitar que tudo aquilo ficou para trás é dilacerante. É como arrancar a própria pele. Chico contava de espíritos milionários que vagavam pelas antigas propriedades, desesperados vendo outros usufruírem do que consideravam seu. De espíritos vaidosos que sofriam por não terem mais o corpo belo que tanto admiravam. De viciados que sentiam abstinência terrível
buscando encarnados para sugar-lhes as energias. É por isso que ele tanto insistia: cultivem o desapego ainda em vida. Compreendam que nada do material nos pertence, que somos apenas usuários temporários. O verdadeiro tesouro está nas virtudes que desenvolvemos, nos afetos que cultivamos, no bem que fizemos sem esperar retorno. À medida que o espírito se harmoniza com sua nova realidade, algo maravilhoso acontece. A consciência se expande além do que jamais imaginou possível. Memórias de vidas passadas começam a emergir com clareza. Rostos, lugares, situações de outras épocas surgem como sonhos que finalmente fazem sentido. E então, a alma reconhece os laços eternos que a ligam a outros corações. Aquele filho difícil foi, na verdade, um inimigo de outra existência. Voltou para aprender o perdão. Aquela mãe severa foi, na verdade, uma filha que abandonou. Retornou para resgatar o amor. Aquele amor impossível foi, na verdade, um compromisso antigo, uma promessa que atravessou séculos. Percebe que nada foi por acaso. Cada encontro, cada dor, cada alegria, tudo teve um propósito divino. A vida terrena revela-se como escola cuidadosamente planejada, onde cada situação foi oportunidade de aprendizado, cada pessoa foi professor disfarçado. Chico via isso com frequência nas comunicações. Espíritos que finalmente compreendiam por que passaram por determinadas provações, por que nasceram naquela família específica, por que encontraram aquelas pessoas no caminho. Tudo se encaixava como peças de quebra-cabeça cósmico. A alma entende então que a existência é uma escola e que o amor é o único aprendizado que realmente permanece. Todo o resto, dinheiro, fama, poder, beleza, tudo isso se dissolve como neblina ao sol. Mas o amor, o amor fica. O amor é a única moeda que atravessa mundos. E com essa compreensão vem a gratidão. Gratidão até pelas provas mais duras. Porque o espírito descobre que foi justamente naqueles momentos de maior dor que mais cresceu, que mais se fortaleceu, que mais se aproximou da luz. A dor revelou-se como ferramenta divina de lapidação da alma. Você já parou para agradecer pelas dificuldades que enfrentou? Soa estranho, eu sei. Mas pense, não foram justamente nos momentos mais difíceis que você descobriu forças que não sabia ter? Não foram nas quedas que aprendeu a levantar com mais sabedoria? Chico insistia nisso. Dizia que deveríamos agradecer tanto pelas rosas quanto pelos espinhos, porque ambos são presentes divinos. As rosas nos enchem de alegria momentânea, mas são os espinhos que nos ensinam cuidado, respeito, humildade. São eles que nos fazem crescer de verdade. Essa expansão da consciência traz também responsabilidade. O espírito percebe que não pode mais se esconder atrás de desculpas. Vê claramente as escolhas que fez, as oportunidades que desperdiçou, as pessoas que feriu. E com essa clareza vem o desejo ardente de reparar, de recomeçar, de fazer melhor. É por isso que muitos escolhem reencarnar rapidamente. Não aguentam carregar o peso do que fizeram. Querem logo ter chance de consertar os erros, de pagar as dívidas, de transformar o mal em bem. A reencarnação se revela não como castigo, mas como presente, como oportunidade de redenção. E há aqueles que, ao expandir a consciência, descobrem-se prontos para missões mais elevadas. Tornam-se mentores, guias, protetores de quem ainda caminha na Terra. Dedicam-se ao serviço da luz, auxiliando almas em sofrimento, inspirando encarnados, trabalhando silenciosamente pelo bem comum. Aqui está uma das verdades mais consoladoras que Chico Xavier nos trouxe. A morte não encerra os laços do coração. O amor continua atuando, transformado, mas vivo, presente mesmo na ausência física. O espírito que parte não abandona quem ama. Pelo contrário, muitas vezes torna-se presença ainda mais próxima. Você já sentiu de repente um perfume familiar sem fonte aparente? Já teve uma intuição forte que te salvou de perigo? Já sonhou com quem partiu e o sonho parecia real demais para ser apenas sonho? Pois Chico dizia: isso não é imaginação. São formas sutis de comunicação. São visitas do mundo invisível. O amor
se transforma em presença invisível, em intuição serena, em coincidências que parecem milagre. Por vezes, uma lembrança repentina, um pensamento que surge do nada, uma sensação de conforto inexplicável. Tudo isso pode ser a presença amorosa de quem nos observa do outro lado. Chico contava de mães desencarnadas que continuavam cuidando dos filhos, inspirando decisões acertadas, afastando perigos, enviando conforto nos momentos de maior dor, de pais que se tornavam protetores invisíveis, de filhos que, mesmo partidos cedo, continuavam torcendo pelo bem-estar dos pais que ficaram. Mas isso só acontece quando o amor é verdadeiro. Amor egoísta, possessivo, que prende, esse não sobrevive à morte. Vira apenas apego doentio que traz sofrimento. Mas o amor genuíno, aquele que deseja o bem do outro acima de tudo, esse se torna força poderosa que atravessa todas as barreiras. É por isso que devemos amar com liberdade. Amar sem prender, sem exigir, sem condicionar. Porque só o amor livre sobrevive à morte. Só ele constrói pontes entre os mundos. Só ele permite que os espíritos continuem próximos, cuidando, protegendo, amando à distância. Neste momento, enquanto você sente essa paz no coração, pense em alguém que está passando pela mesma dor, pela mesma dúvida, pela mesma busca. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números, é sobre estender a mão. É sobre ser instrumento de consolo. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e eu me importo. Por vezes, o amor se manifesta através de sonhos. Chico explicava que durante o sono, nossa alma se desprende parcialmente do corpo e pode visitar outros planos. É nesses momentos que os reencontros acontecem. Sonhamos com quem partiu, e o sonho tem qualidade diferente, mais vívido, mais emocional, mais real. Esses não são sonhos comuns, são visitas reais, autorizadas pelos mentores espirituais, quando percebem que tanto o encarnado quanto o desencarnado precisam desse encontro. É forma de consolo mútuo, de renovação do amor, de fortalecimento dos laços que a morte física não conseguiu romper. Há também os sinais. Chico dizia que os espíritos usam o que podem para se comunicar. Uma música que toca na hora exata. Uma foto que cai sem motivo. Uma borboleta que pousa na mão. Um pássaro que canta na janela. Tudo pode ser sinal quando olhamos com os olhos do coração. Mas atenção, não devemos ficar obcecados por sinais. Não devemos viver apenas procurando provas da presença de quem partiu. Isso pode se tornar apego doentio, que impede tanto o desencarnado de seguir sua jornada, quanto o encarnado de viver plenamente. O equilíbrio é necessário. O amor que continua atuando é aquele que liberta, não o que prende. É aquele que deseja a evolução do outro, que ora por sua paz, que envia pensamentos elevados, mas que não tenta segurar, não cobra a presença constante, não transforma a saudade em corrente. Nos planos espirituais superiores, há corações dedicados exclusivamente a servir. São os mensageiros da luz, os trabalhadores do bem, os amparadores silenciosos que raramente recebem reconhecimento, mas que sustentam o equilíbrio entre os mundos. Chico conhecia muitos deles pessoalmente. Emmanuel, seu mentor principal, era um desses espíritos elevados que escolheu servir em vez de descansar nas esferas mais altas. André Luiz, outro grande comunicante, dedicava-se ao trabalho de esclarecimento e amparo. Esses mensageiros atuam em várias frentes. Alguns amparam os recém-chegados ao plano espiritual, acolhendo-os como pais amorosos, explicando a nova realidade, suavizando o choque da transição. Outros trabalham inspirando encarnados, plantando ideias elevadas, guiando decisões importantes. Há os que descem às regiões mais densas em missões de resgate. Penetram zonas sombrias onde espíritos endurecidos vagam em sofrimento e, com paciência infinita, tentam convencê-los a aceitar ajuda, a seguir para locais de recuperação. É trabalho árduo, muitas vezes sem sucesso imediato, mas feito com amor incansável. Chico via esses espíritos em ação e maravilhava-se com a dedicação. Dizia que nós, encarnados, reclamamos de tudo, cansamo-nos facilmente,
Desistimos diante da primeira dificuldade, mas eles trabalham séculos sem reclamar, sem esperar recompensa, movidos apenas pelo amor ao próximo e pela vontade de servir ao plano divino. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, não foi acaso. Sua alma está buscando compreensão, está pronta para acordar. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, não para consumir conteúdo, mas para continuar essa jornada de despertar. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Faça parte dessa família de corações despertos. Esses mensageiros trabalham em harmonia com as leis divinas. Nunca impõem nada, nunca forçam escolhas, nunca violam o livre-arbítrio. Apenas oferecem, sugerem, amparam. Respeitam profundamente a liberdade de cada alma, mesmo quando essa liberdade é usada para escolhas dolorosas. Muitos deles já foram humanos comuns. Viveram na terra, sofreram, erraram, aprenderam. Por isso compreendem nossas fraquezas, nossas lutas, nossas quedas. E é justamente essa compreensão que os torna amparadores tão eficazes. Eles sabem que o caminho é longo, que as quedas fazem parte, que o importante é levantar sempre. Chico dizia que cada um de nós tem pelo menos um desses mensageiros nos acompanhando. Chamamos de anjo da guarda, mas são espíritos amigos que assumiram a missão de nos proteger e orientar durante nossa jornada terrena. Estão sempre por perto, mesmo quando não os percebemos. E como reconhecer sua presença? Pela intuição que nos salva de perigos, pelo pensamento elevado que surge no momento certo, pela força que encontramos quando achávamos que não havia mais, pela paz que desce sobre nós nos momentos de maior desespero. Isso tudo é ação silenciosa dos mensageiros da luz. Portanto, querido irmão, nunca se sinta sozinho. Mesmo nos momentos de maior solidão, há presenças amorosas zelando por você, torcendo por suas vitórias, chorando com suas quedas, celebrando cada pequeno avanço que você faz no caminho do bem. Aqui chegamos à questão que realmente importa: como viver para morrer bem? Chico Xavier insistia nisso constantemente. Dizia que a forma como despertamos após a morte depende inteiramente de como vivemos. Não há escapatória, não há jeitinho, não há privilégios. A lei é justa e igual para todos. Quem cultiva a fé, a prece e o amor desperta com lucidez e serenidade, amparado pela luz divina. Vê o corpo que deixou sem medo, reconhece os amigos espirituais que o aguardam, segue tranquilo para sua nova morada. A transição é suave como adormecer após dia bem vivido. Mas quem vive preso ao egoísmo, ao materialismo, à descrença, desperta em confusão. Não entende o que está acontecendo, não reconhece as presenças amigas, pode até recusar ajuda por orgulho ou medo. Necessita de tempo, às vezes longo, para compreender e aceitar a nova realidade. A cada ato de bondade que praticamos aqui, estamos construindo a ponte de luz que atravessaremos um dia. Cada palavra gentil é um degrau. Cada gesto de caridade é uma tábua. Cada perdão concedido é um pilar. Vamos construindo nossa própria passagem enquanto vivemos. Por isso, Chico dizia: preparar-se para morrer é, na verdade, aprender a viver bem. Não há separação entre as duas coisas. Quem vive com dignidade, amor e serviço está automaticamente se preparando para uma morte serena e um despertar luminoso. E o que significa viver com espiritualidade? Não é necessariamente ir à igreja todos os dias ou fazer longas orações decoradas. É viver com consciência. É tratar o próximo como gostaria de ser tratado. É fazer o bem sem esperar reconhecimento. É perdoar mesmo quando dói. É amar sem condições. É olhar para cada dia como oportunidade de crescer. É reconhecer nos desafios chances de fortalecer o espírito. É compreender que tudo tem propósito, mesmo quando não enxergamos ainda. É confiar na justiça divina, que tudo equilibra, tudo ajusta, tudo compensa no tempo certo. Escreva nos comentários: eu escolho evoluir. Sele essa intenção com suas palavras. Quando escrevemos, quando declaramos, estamos fazendo compromisso com nossa própria alma. E o universo conspira para que quem deseja evoluir encontre os caminhos necessários.
Chico nos lembrava constantemente: não adianta acumular conhecimento espiritual se não praticamos. De nada vale ler 1000 livros sobre amor se continuamos cultivando rancores. De nada serve saber sobre reencarnação se agimos como se esta vida fosse única. O conhecimento que não se transforma em ação é peso morto. A espiritualidade verdadeira se manifesta nas pequenas coisas, na paciência com a criança teimosa, na gentileza com o garçom que errou o pedido, na ajuda silenciosa ao vizinho em dificuldade, no sorriso oferecido a quem está triste. Nesses gestos simples está toda a grandeza espiritual. E quando erramos, quando caímos, quando fazemos escolhas ruins, e vamos fazer porque somos humanos imperfeitos, o importante é reconhecer, pedir perdão, reparar o que for possível e seguir em frente sem carregar culpa excessiva. Deus é Pai amoroso, não carrasco. Ele conhece nossas limitações e nos ama mesmo assim. A morte, quando compreendida em sua essência, revela-se não como fim, mas como continuação da vida. É apenas mudança de estado, transformação necessária, retorno temporário ao lar verdadeiro. Assim como o sono renova o corpo, a morte renova o espírito. A alma desperta em novas paisagens, reencontra velhos amores, percebe que o tempo da terra foi apenas um capítulo de uma história infinita. Um capítulo importante, certamente. Um capítulo necessário, mas ainda assim apenas um entre muitos que virão. Chico via isso com clareza absoluta. Para ele, falar com os mortos era tão natural quanto conversar com os vivos, porque compreendia que não há separação real. Há apenas véu tênue que a maioria não consegue atravessar com os olhos físicos, mas o amor atravessa. O amor sempre atravessa. Quem compreende isso não teme o fim. Não porque seja insensível à dor da perda ou ao desconhecido, mas porque confia. Confia na sabedoria divina que tudo organiza. Confia na justiça que tudo equilibra. Confia no amor que nunca abandona. E essa compreensão transforma a vida. Quando sabemos que estamos aqui temporariamente, em missão de aprendizado, passamos a valorizar cada momento de modo diferente. As pequenas coisas ganham importância. Os relacionamentos se tornam prioridade. O tempo deixa de ser desperdiçado com frivolidades. Vivemos com mais presença, mais intensidade, mais verdade. Porque sabemos que um dia prestaremos contas não a um juiz severo, mas à nossa própria consciência expandida. E ela saberá exatamente quantas oportunidades de amar deixamos passar, quantas chances de fazer o bem desperdiçamos. A morte, como continuação da vida, nos ensina a viver melhor hoje. Nos ensina a perdoar rapidamente, porque não sabemos quanto tempo temos. Nos ensina a expressar amor sem vergonha, porque amanhã pode ser tarde. Nos ensina a fazer o bem agora, porque depois o depois pode não chegar. Chico vivia assim, sem pressa, mas sem pausa, servindo diariamente, amando constantemente, perdoando sempre. E quando finalmente partiu, aos 92 anos, fez isso com a serenidade de quem sabe que está apenas voltando para casa após longa, mas produtiva jornada. E assim, chegamos ao final desta conversa, mas não ao fim do que ela desperta em você. O chamado à serenidade é convite permanente que o mundo espiritual nos faz. É o sussurro da alma dizendo: confie, você não está sozinho, tudo tem sentido. O amor é eterno. O que chamamos de morte é apenas mudança de estado, apenas transformação, apenas retorno. O corpo descansa, sim. A matéria se dissolve, é verdade, mas o espírito prossegue sua caminhada infinita, aprendendo, servindo, amando, evoluindo sempre. E um dia, quando também formos chamados à partida, talvez descubramos que a travessia é mais simples do que imaginávamos. Talvez percebamos que todo o medo era desnecessário, que toda a angústia era apenas ignorância, que bastava confiar no amor divino que tudo sustenta. Entre lágrimas e preces, seremos recebidos por mãos luminosas. Vozes amorosas nos dirão: bem-vindo de volta, filho querido. E finalmente compreenderemos: nunca estivemos perdidos, nunca estivemos sós, sempre fomos amados
além da nossa capacidade de compreensão. Chico Xavier nos deixou esse legado precioso, a certeza de que a vida continua, de que o amor jamais termina, de que cada lágrima derramada aqui será enxugada lá, de que cada dor sentida será transformada em sabedoria, de que vale a pena viver com bondade, porque só isso realmente importa. Que a paz do Cristo envolva teu coração agora e sempre, alma querida. Que esta mensagem tenha plantado em ti sementes de esperança, de compreensão, de serenidade diante do mistério sagrado que é a vida e a morte entrelaçadas na dança eterna da evolução. Você não está sozinho nessa jornada. Aquela presença que você sente mas não vê é real. Aquele amor que continua vibrando no peito, apesar da ausência física, é eterno. Aquela certeza íntima de que reencontrará quem ama é verdade absoluta. Viva, portanto, com mais leveza. Ame com mais intensidade. Perdoe com mais facilidade. Sirva com mais alegria. Porque cada gesto de hoje constrói o amanhã espiritual que te aguarda, luminoso e eterno. Que cada noite sua seja de prece tranquila. Que cada amanhecer seja de gratidão renovada. Que cada escolha seja guiada pelo amor. E que no tempo certo, quando o chamado chegar, você possa atravessar o portal com a serenidade de quem viveu bem, amou muito e está pronto para o abraço eterno que nunca termina. Paz e luz sempre, querido irmão. Até nosso próximo encontro nesta ou em outra dimensão. Que sua alma siga em luz.